Existe uma cidade no litoral de Santa Catarina que vai repetir exatamente o que aconteceu em Itapema nos próximos anos, e não é Balneário Camboriú. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual é, o porquê e o que isso significa se você está pensando em investir. Mas para entender isso, você precisa entender um padrão que já se repetiu 2 vezes no litoral catarinense e que está prestes a se repetir uma terceira. O ciclo já aconteceu em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú virou referência de status e liquidez no Brasil inteiro. Isso tem um preço e quem entra agora já entra caro. Existe uma lógica simples por trás disso. Toda cidade litorânea passa pelo mesmo ciclo. Primeiro vem a descoberta, depois vem a escassez do terreno na orla, depois a valorização acelerada e por último a consolidação, quando o preço já reflete tudo isso e o ganho de quem compra agora fica menor do que quem comprou no início. Balneário Camboriú já está na fase de consolidação. Não parou de valorizar, só que o ritmo caiu, porque a maior parte do potencial já foi precificada. E é exatamente por isso que o investidor mais atento parou de olhar só para Balneário Camboriú e começou a procurar a próxima cidade que vai passar pelo mesmo ciclo. E foi isso que aconteceu com Itapema. Hoje ela já ultrapassou Balneário Camboriú e é a cidade com metro quadrado residencial mais caro do Brasil. Não Balneário Camboriú, Itapema. A orla dela é naturalmente mais curta e limitada, então a escassez de terreno chegou mais rápido. Some isso à demanda de quem queria o mesmo padrão do empreendimento, sem pagar o mesmo preço que Balneário Camboriú já tinha atingido, e você tem uma cidade que absorveu uma parte da demanda e criou seu próprio ciclo, cumprindo um espaço de tempo bem menor. Só que hoje, quem compra em Itapema já está pagando por reconhecimento. O ponto de entrada mais barato dessa cidade já passou. Duas cidades, mesmo padrão. E se o padrão se repete, a pergunta não é mais se vai acontecer de novo, e sim onde. E a resposta é Porto Belo. Porto Belo é o tipo de mercado que Itapema e Balneário Camboriú já foram há alguns anos. Orla limitada, oferta de empreendimento de padrão elevado ainda em crescimento. É uma demanda que está começando a migrar para lá pelo mesmo motivo que migrou para Itapema, buscar o próximo ciclo antes de ficar caro. Essa é a fase que costuma gerar um maior ganho proporcional, não porque Porto Belo é melhor que as outras duas, mas porque ela ainda está no início do ciclo que Balneário Camboriú e Itapema já percorreram. E aqui entra uma pergunta que você deve estar se fazendo. Não é mais arriscado entrar em uma cidade menor? E é uma preocupação legítima, mas risco nesse mercado não é o tamanho da cidade, é a ausência de fundamentos que sustenta a valorização. Escassez real de terreno, restrição de construção na orla, demanda crescente. Porto Belo tem os três e o que ela não tem ainda é o reconhecimento. E é justamente esse ato entre o fundamento e o reconhecimento que cria a oportunidade. O que isso significa para quem decide agora? O padrão se repete nas três cidades. Quem entra primeiro numa cidade em ascensão, captura a valorização inteira. Quem entra depois, compra pelo preço já corrigido. Então a decisão não é qual é a cidade melhor. As três têm fundamento sólido. A decisão real é em que ponto de ciclo você quer entrar. Na consolidação de Balneário Camboriú, que já garante segurança e liquidez. Na transição de Itapema, que ainda tem fôlego, mas menos que antes. Ou no início de Porto Belo, que tem a maior potencial e também exige mais paciência. Eu sou o Michael Mendes, sócio proprietário da Spell Negócios Imobiliários. E se esse conteúdo foi útil para você, nos segue e compartilha. E se você quer entender qual é o seu melhor momento de investir, entre em contato conosco que estamos prontos para lhe atender.